Graça e paz, meus queridos irmãos, amigos. Nós estamos com mais esta celebração da IPCTB em casa, na certeza de que nesta noite o nosso intuito é glorificarmos, exaltarmos o nome do Senhor. Quero convidá-lo a estar com a gente. Se inscreva lá no nosso YouTube, viu? Compartilhe com outras pessoas, a fim de que sejam ricamente abençoadas, alcançadas de maneira especial nesta noite. Tá bem, queridos? É um prazer estarmos juntos, toda a nossa equipe, toda ela pronta, para que ofereçamos a Deus um culto de louvor e de exaltação ao seu santo e excelso nome. Busquemos a presença de nosso Senhor. Pai eterno, nós te damos graças por esse momento singular, ó Deus, esse momento de adoração, de exaltação ao teu nome, este momento, Pai, para ouvirmos a tua voz, ó Pai, através da tua palavra. Nós colocamos todas as pessoas agora diante do teu altar. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, pois nós te oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graça e paz, irmãos. Vamos louvar o nosso Deus. Você que está aí na sua casa, que nesse momento seja um momento de adoração com a sua família, e vamos engrandecer o nome dele. Amém? Vamos lá? Continua
tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu Senhor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Graça e paz, queridos irmãos, abra sua Bíblia no texto sagrado da carta aos Filipenses, capítulo de número 1, de 19 a 21, diz o apóstolo: porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos ao Pai Celeste. Deus eterno, que Tu fales poderosamente aos corações nesta noite, ó Senhor, que o Teu Espírito Santo aplique esta palavra conforme a necessidade de cada pessoa, e que haja edificação, ó Deus, espiritual, e que vidas sejam transformadas pelo desafio da Tua palavra. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu admiro de maneira muito especial esse texto, porque esse texto Paulo descreve para nós algumas convicções extremamente poderosas em um momento dramático da sua vida. Paulo está preso em Roma, numa prisão domiciliar, mas Paulo tem a plena visão de que aquele momento era singular do ponto de vista dos propósitos de Deus na sua vida. É singular observarmos nas Escrituras as experiências dos servos do Senhor, porque entenderam de que as adversidades, as aflições eram momentos poderosos, terapeuticamente falando, para confrontar as realidades espirituais, a vida das pessoas, ao seu cotidiano, às suas lutas. E eu quero crer aqui, queridos, que Paulo vai, sem dúvida nenhuma, compartilhar conosco, apesar desse momento, humanamente falando, desfavorável, com respeito até ao andamento do seu processo, ainda que em prisão domiciliar. Paulo de fato considerava de que aquele momento ali em Roma era um evento de Cristo na sua vida. Não era algo que estava afetando a sua realidade humana, porque Paulo tem o intuito de dizer que Cristo seja engrandecido tanto na vida quanto na morte. E ele faz isso com muita propriedade, meus amados irmãos, e de que ele pede a Deus
pede a provisão do Espírito Santo, a fim de que aquele momento, a sua estadia ali, todos os acontecimentos, que ele pudesse ser verdadeiramente uma testemunha de Cristo Jesus, a partir das realidades espirituais que Cristo fez, que Cristo era na sua própria existência, as transformações que o próprio Cristo operara na sua vida. Ele quer de fato se tornar esse participante desse cortejo triunfal de Cristo. Ele quer brilhar e ele quer ali, apesar das adversidades, ele quer mostrar a relevância de ser uma testemunha fiel de Jesus Cristo. Estamos vivendo tempos assim, queridos. Estamos vivendo um tempo de desafios espirituais para a igreja, para a minha vida e para a sua vida. Portanto, eu queria meditar com os amados nesta noite sobre a vida e a morte, diante de certezas extraordinárias. A vida e a morte é posta aqui pelo apóstolo, mas ele tinha certezas extraordinárias que eu quero compartilhar com você nesta noite aqui em nome de Jesus. A primeira grande certeza que Paulo tinha é que também Paulo nos coloca diante de uma opção definitiva na sua vida. Ele recebera Cristo, ele fora transformado por Cristo. Ele diz: olha, eu deixei tudo para ganhar a Cristo, e todas as coisas eu considero como refúgio, porque eu fui alcançado pela sublimidade do amor de Cristo. Por isso o amor de Cristo me constrange. Queridos, Paulo nos ensina aqui que a sua própria vida era uma certeza clara de que ele tinha de fato tomado e feito uma opção definitiva. E qual era a posição definitiva? Para mim, o viver é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Não há outra realidade que Paulo aqui quer compartilhar. Não há outra vida que Paulo aqui, meus queridos irmãos, pode ser chamada de vida que não seja em Cristo. A vida que estava em Cristo. A vida que era o próprio Cristo. Por quê? Porque Paulo tinha feito uma opção definitiva por Jesus Cristo, porque para mim o viver é Cristo. Que certeza inabalável, indestrutível. Essa certeza estava operando no interior de Paulo, essas convicções de fé, de testemunha, de um homem que estava entendendo o propósito de Deus e diz: olha, que Cristo seja exaltado na minha vida, tanto na vida quanto na morte. Porque Cristo é a razão da minha existência. Queridos irmãos, quando a gente está enfrentando essa pandemia, a gente percebe o quanto as pessoas estão focadas em si mesmas. As pessoas estão focadas nas coisas daqui. Seus desejos estão, de fato, postos aqui. Ela enxerga a vida apenas do ponto de vista linear, do berço à sepultura. E que elas têm, de fato, uma visão que a gente pode caracterizar como uma visão existencialista. Sabe o que o existencialista diz? O viver para mim é náusea, e o morrer para mim é um vazio. Mas para nós que somos imitadores de Cristo e de Paulo, temos essa opção na nossa vida definitiva. Fizemos uma opção pela graça e misericórdia do Senhor, por Cristo na nossa vida, que faz toda a diferença. A segunda verdade que eu quero compartilhar com você é que Paulo também nos coloca diante de uma certeza inabalável e indestrutível. Primeiro, uma opção definitiva. O viver para mim é Cristo. Eu não abro mão disso. Segundo, ele também nos coloca diante de uma certeza indestrutível. Sabe por quê? Porque o morrer para mim é lucro. O que é morrer para Paulo?
Morrer é estar imediatamente com o Senhor. Não há qualquer estágio intermediário. Porque para Paulo a morte fora encurralado pelo poder da sua ressurreição. E com a ressurreição de Jesus Cristo, a morte morreu, perdeu a sua força. Diz Paulo, tragada foi a morte pela vitória. Cristo, meus irmãos, de fato só é um estilo de vida. De fato, para quem de fato crê na recompensa após a morte. Só há lucro no morrer. Para quem o viver é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem de fato crê que no morrer, meus irmãos, há um lucro. E só o cristianismo consegue de fato fazer isto. Só o cristianismo, os seguidores de Jesus, conseguem fazer com que Cristo seja o estilo de vida, o seu modus vivendi, e ainda olhar para o morrer, não apenas como um fim, mas como um fim meta, em nome de Jesus. E quem não crer que no morrer não é lucro, Cristo não é a melhor maneira de viver. Porque para quem não viveu Cristo, não espere lucro no morrer. Senão perdas. E muitas perdas. E muitas perdas. E aqui, meus queridos irmãos, a gente tem uma visão segura do futuro. Por causa de Cristo. Paulo diz, o estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Isso altera a nossa vida, isso altera nossas motivações, isso altera o nosso modus vivendi, isso altera a nossa ética comportamental, isso altera o nosso humor, altera completamente, integralmente a nossa vida, quando nós cremos que no morrer é lucro por causa de Jesus. É um chamado para a gente viver assim. E a gente, de fato, meus queridos, nós temos aqui, com base no versículo 19, essa conexão do altar com o trono de Deus, materializada pela súplica dos irmãos, que estão, de fato, orando por Paulo, pedindo que o poder de Deus renove a sua fé, lhe capacite a testemunhar lá em Roma, e que ele cumpra integralmente a agenda de Deus, tanto quanto a provisão do Espírito Santo. Terceiro e último lugar. Em primeiro lugar, eu disse a você que Paulo nos coloca diante de uma opção definitiva. Para mim morrer, para mim viver é Cristo. Segundo, Paulo nos coloca diante de uma certeza inabalável e indestrutível. O morrer para mim é lucro, porque o viver para mim foi e sempre será Cristo. Terceiro, Paulo nos coloca diante de uma indissolúvel relação. Há aqui uma profunda conexão. O texto sagrado nos ensina isto. Porque na perspectiva cristã, a gente não pode separar a vida da morte. Elas se coincidem. Na perspectiva, meus queridos irmãos, da continuidade. Porque para nós cristãos o viver só é Cristo, para quem o morrer é lucro. Há essa relação indissociável entre o viver e o morrer. Não é um paradoxo. Mas é uma realidade. Por causa desta obra gloriosa, que faz a gente, quando atravessamos uma adversidade, nossas convicções espirituais nos fortalecem. Vale a pena morrer em Cristo. E porque faz sentido viver para Cristo.
Sabe por quê? Porque a morte se tornou o Natal do homem. Conforme João capítulo 5, versículo 24, quando diz assim: em verdade, eu te digo, quem crê em mim, ou crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não entra em crise. E porque a nossa vida é Cristo, a gente não entra em crise. Porque a morte para nós é uma passagem. É um estar contínuo na presença do Senhor. Portanto, queridos, essa era a expectativa de Paulo. Quando no versículo 20 ele usa essa expressão bonita, essa ardente expectativa. A palavra expectativa aqui nos traz a ideia de quem levanta plenamente os dois pés. Ele fica com a ponta dos pés, porque ele quer enxergar além. Significa levantar com a ponta dos meus pés, olhar além, mirando no alvo, viver sem medo do futuro, enxergando além das circunstâncias, além dos problemas, além das pandemias, além dessas pragas. E nós estamos diante deste momento, meus irmãos, e Paulo conceitua para nós, com a sua vida, com as suas convicções, com a sua esperança, com a sua fé, com o seu otimismo indestrutível. E faz desta relação da vida e a morte, baseada na expectativa da continuidade, uma relação indissolúvel e indestrutível. Eu quero convidar você a viver isso. Viver essa realidade do Evangelho. Viver com essa mesma convicção que nós aprendemos aqui. Viver com essas certezas. E Paulo aqui tem uma decisão ousada. Porque a vida e a morte diante de certezas extraordinárias. Primeiro, Paulo nos coloca diante de uma opção definitiva. O morrer, o viver é Cristo. Paulo nos coloca diante de uma certeza inabalável e indestrutível. O morrer é lucro. E Paulo nos coloca diante de uma indissolúvel relação. Só há lucro no morrer. Para quem o viver é Cristo. Continue firme. Continue testemunhando. Que Cristo seja exaltado, engrandecido na sua vida e na morte. Pois estas certezas faz a gente caminhar bem, melhor. Ter um novo entusiasmo, ter uma nova esperança, um novo caminho, um novo testemunho a dar de que Cristo em mim e trabalhando em mim faz toda a diferença. Na entrega de Paulo, e Paulo diz, olha, se a morte estiver sendo reservada para mim aqui em Roma, não tem nenhum problema. O que importa é que Cristo seja ampliado para o mundo através da minha vida e do meu testemunho. Que vidas sejam abençoadas pelo seu testemunho, pela sua vida e pela sua relação com Jesus de Nazaré. Não só que Cristo seja ampliado para as pessoas, mas a maneira como você está vivendo e pelas certezas que você tem, você entenda plenamente que Cristo será trazido para perto das pessoas através do seu modo de viver, através da sua esperança. Que você seja uma testemunha de Cristo assim, para o louvor
da sua glória, independente das circunstâncias. Por causa dessas certezas, que Cristo seja glorificado, exaltado na sua vida e na sua casa, no seu andar, nas suas decisões, nos seus sentimentos, nas suas opiniões, na sua maneira de tratar as pessoas. Que Cristo seja glorificado. Oremos ao Pai Celeste. Deus eterno, obrigado pelo poder inefável da Tua palavra. Que essas certezas também, ó Deus, caracterizem nossas vidas. Enche o nosso coração de alegria. E que a nossa vida, apesar de todas estas situações avassaladoras, que tenhamos um testemunho otimista por causa de Cristo na minha vida, na vida dos meus amados. Que isso faça toda a diferença. Que o poder do Espírito Santo de Deus encha todas as casas, todas as famílias. Eu as abençoo nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém e amém.
Meus amados irmãos, tem sido uma satisfação enorme estar com vocês nesses domingos especiais de domingo, essas mensagens, essa celebração de domingo à noite. Quero crer que Deus tem usado grandemente todo esse trabalho, de todo esse pessoal que Deus tem levantado para trazer a palavra, cânticos espirituais. Eu quero agradecer muito a esses queridos irmãos, agradecer a você que tem estado com a gente e peço mais uma vez que você se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, o pessoal no seu local de trabalho, compartilhe mesmo, fale desse ministério, a fim de que outras pessoas sejam abençoadas, viu? Em o nome de Jesus. Faça deste canal um canal de bênçãos, para que chuvas de bênçãos sejam derramadas na vida do Brasil, do povo brasileiro, na vida de todos aqueles que estão ligados com a gente, em o nome de Jesus. Receba a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso de Deus nosso Pai, o consolo, a presença e a amizade fantástica do Teu Espírito Santo repouse sobre os meus amados, não só agora, mas até a volta gloriosa e bendita de Jesus, e os que creem, digam amém. Amém, amém e amém.